Olá, muito bem-vindo todos a mais um painel aqui da Expert. Meu nome é Natália de Sá, eu faço parte do time de gestão da família DNA e da família Selection, e hoje eu estou com um timaço da Arx Investimentos para falar um pouquinho das oportunidades nas diferentes estratégias de investimentos. Eu estou aqui hoje com a Elisa Machado, ela é economista-chefe da Arx. Eu estou com o Pierre Jadu, que ele é gestor da parte de renda fixa, dos fundos de renda fixa da Arx, e o Rogério Pope, que é dos fundos de renda variável. Bom, muito obrigado, pessoal, por vocês terem aceitado o convite e dividir um pouquinho de conhecimento com a gente hoje. Rogério, se você puder começar se apresentando e falando um pouquinho da Arx. Então, tá ótimo. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui na Expert. Mais uma vez, né, a Arx está junto aí nessa parceria de longo prazo que a gente tem com a XP. Quero deixar aqui meu agradecimento ao time todo da XP por essa oportunidade, essa vivência que a gente vem tendo ao longo dos anos. É muito importante para a gente estar próximo dos nossos clientes, né, poder interagir com eles e, claro, compartilhar a nossa história, nossos produtos, nosso time de gestão, né, nossas ideias de investimento, para que a gente crie esse relacionamento de longo prazo com quem, né, acredita e investe com a gente, né? Eu só gostaria de destacar aqui no início, antes da gente entrar um pouco aí nas oportunidades de investimento, né, que a Arx esse ano completa 20 anos de história, então a gente está muito feliz com essa marca, né? A gente, para comemorar, a gente lançou um novo site, lançou um canal no Instagram, por favor, né, quem quiser só se inscrever lá e visitar o site, tá bem legal, tem informação de todos os fundos, né? Acho que para quem não conhece a gente, para quem conhece, nossas estratégias estão lá, de crédito privado, multimercado, renda variável, históricos bastante longos, retornos, né, performances muito boas aí, principalmente se a gente for olhar aqui no curto prazo, os fundos do Pierre no crédito privado, os fundos do Duda na parte do Arx Macro, no Pierre, Arx Denali, o Vinson, o Elbrus. Então a gente tem ali tem bastante informação, tá bem legal e a gente está muito feliz de estar podendo compartilhar isso com todos os nossos clientes, né? E claro, de novo, mais uma vez, estamos felizes de estar aqui com a XP na Expert. Elisa, pode se apresentar também, por favor? Bom, eu sou a Elisa, sou economista-chefe da Arx. A gente tem um prazer enorme em estar aqui, compartilhar um pouco do nosso cenário, do que a gente está pensando, né? Tentar passar as nossas ideias e a nossa visão de mercado, principalmente olhando aí para final de 2021 e 2022, né? Que prometem ser anos bem complicados e voláteis, né? Ano de eleição no Brasil nunca é muito fácil. E mostrar o que a gente tem para apresentar, né? Tanto de produtos quanto de estratégias, como o Rogério falou. Legal. Pierre, por favor. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaria de agradecer a participação aqui. Meu nome é Pierre e eu sou o gestor dos fundos de renda fixa dedicados a crédito privado aqui da Arx. Muito bom. Elisa, então, né, já que a gente já antecipou aí para a gente que a gente vai ter, né, anos com emoção, conta um pouquinho mais para a gente o que vem por aí, na visão de vocês. Eu acho que assim, a gente, para pensar em cenário, né, de curto e médio prazo, a gente precisa entender um pouco em que ponto que a gente está, né? Eu costumo dizer que a gente está no segundo momento macroeconômico de combate à pandemia, né? Num primeiro momento, a gente teve uma surpresa, né? A gente não tinha memória de um evento como esse, né? De um evento de pandemia, eram apenas memórias históricas, né? Em outra conjuntura, enfim, não tinha paralelo. E, a partir da chegada, né, da doença e do impacto, de toda a incerteza que foi criada, a tendência foi que os agentes lessem esse choque como um choque parecido com 2008, né, que foi a última grande crise que a gente teve. E o que eu quero dizer com isso? Né? Veio uma leitura de que esse seria um choque de demanda essencialmente deflacionário. Como resultado, a gente teve uma ampla gama de políticas, isso não foi só no Brasil, né? Quando eu falo aqui, eu acho que é mundo, né? As histórias são muito parecidas, muda a intensidade ou o timing, mas a história é sempre a mesma, né?
muitos estímulos fiscais. Brasil e Estados Unidos são lideranças nesse quesito, juntamente com estímulos monetários. A gente via um início, né, de intenção de elevação de juros, principalmente nas economias desenvolvidas. Isso foi rapidamente revertido assim que a pandemia se estabeleceu. E nas economias emergentes, a gente viu os bancos centrais levando as taxas de juros para níveis nunca antes atingidos em termos de taxas de juros baixas, e países com tradições inflacionárias, como é o caso do Brasil, experimentaram até mesmo a vigência de taxas de juros reais negativas, né? Num segundo momento, dado as restrições de mobilidade, enfim, e mudanças de padrão de consumo, uma série de questões, apareceu a natureza de choque de oferta dessa crise, né? E esse choque de oferta, que se originou principalmente em commodities e alguns setores industriais, encontrou uma economia banhada em estímulos, né, fiscais e monetários, e o resultado disso é muito de livro-texto, né? A gente viu a inflação reaparecendo. Mais uma vez, essa não é uma história particular de Brasil, né? A gente viu isso acontecer no mundo todo, com intensidades e particularidades diferentes. Então, quando eu digo que a gente está nesse segundo momento de enfrentamento à pandemia, é um momento de um ambiente com incerteza inflacionária, ou seja, se esse choque de oferta vai se tornar uma elevação persistente de preços, ou seja, com contaminação de outros setores e outros produtos, notadamente serviços, e claramente uma mudança no que diz respeito à orientação dos bancos centrais, né? A gente percebe endurecimento de política monetária no mundo todo. É óbvio que em países emergentes e que têm mais passado inflacionário, isso é mais significativo, mas mesmo nos países desenvolvidos, notadamente nos Estados Unidos, a gente vê sinalizações de endurecimento de política monetária, não necessariamente, né, com elevação de juros no curto e médio prazo, mas com certeza com diminuição de estímulos monetários via quantitative easing, né? E aí, a gente passando um pouquinho para o Brasil, né, tentando olhar aqui um pouco esse caso particular, a história foi a mesma, né? Eu acho que isso aí, mais uma vez, né, é um fenômeno que foi global. E dada a nossa história e dado o tamanho, né, dos estímulos fiscais que foram praticados em 2020, no início de 2021, o resultado foi uma elevação da inflação e principalmente das expectativas, né, de inflação no horizonte relevante de política monetária. Na nossa visão, o Banco Central ele agiu corretamente quando iniciou até a elevação de juros com um pace maior até do que o mercado previa. Na época, o mercado previa 0,50 de pace, ele já começou com 0,75, mas o Banco Central enfraqueceu a mensagem ao fazer aquela sinalização de que não haveria necessidade da taxa de juros chegar no neutro, né? Que a política continuaria estimulativa. O resultado disso foi uma elevação das expectativas de inflação, uma certa desancoragem, que fez com que o Banco Central tivesse que endurecer mais ainda a sua posição, embora a gente acredite que isso é desejável, né? Porque o pior resultado dessa crise toda é a gente entrar numa espiral inflacionária, então a gente considera isso muito positivo, mas fato é que a gente vai ter que chegar numa taxa de juros final maior do que talvez o necessário caso a gente tivesse uma ancoragem melhor no início do processo. Com isso, o próprio Banco Central já admitiu que a gente vai para uma taxa de juros acima da taxa neutra ao final desse ciclo. E quando a gente fala de Brasil, né, a gente ainda tem um ingrediente, que é o ingrediente fiscal, né? A gente fez aí no início do governo Bolsonaro uma reforma da Previdência que já vinha sendo negociada e já tinha passado por um processo de convencimento, enfim, da população, etc. Veio a pandemia, esse processo todo ficou paralisado, né? E o que a gente vê é que a gente continua com uma certa dificuldade de progredir, né? A gente tem uma reforma tributária que está para ser votada, não é a reforma ideal, mas é a reforma possível. É uma reforma administrativa que está na fila e é o que a gente quer, né?
efetivamente vê sendo votado, né, sendo decidido, mas a gente tem que ter na cabeça que a gente está aí às vésperas de um ano eleitoral, né? E no Brasil sempre tem, né, essa pressão populista por mais gastos, por programas sociais, enfim, que acabam por gerar notícias e expectativas negativas do lado fiscal. Então, eu acho que isso aí é o grande desafio aí dos próximos meses. Legal, Elisa. E aí, pensando um pouco, né, em todos esses desafios, etc., conta um pouquinho para a gente como é que você está, né, dado esse cenário, pensando nos fundos de crédito, se, enfim, você pensa em alguma adaptação ou não, o que são suas perspectivas? Perfeito. Bom, acho que quando a gente fala do mercado de crédito, o que vem se comentando muito aí é o ciclo de alta de juros, né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é uma diferença que o nosso mercado tem em relação ao mercado lá fora, né? Se você olhar em países desenvolvidos, quando você fala em aumentos de juros e ambientes de inflação um pouco mais alta, né, geralmente tem uma conotação negativa para a renda fixa, mas porque a maior parte dos títulos de dívida lá fora são pré-fixados, né? Então, obviamente, quando você tem um aumento de juros, isso machuca o estoque de dívida que os investidores carregam. Mas aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente, né? Porque o nosso mercado ele é majoritariamente pós-fixado, né? Ou seja, indexado ao CDI. Então, quando a gente começa a ver um cenário de inflação um pouco mais elevada, um pouco não, né? Bastante mais elevada, e o Banco Central começando a subir juros, você acaba vendo um fluxo de recursos voltando para a renda fixa, né? Se a gente lembrar, assim, o primeiro ajuste de spread que teve na indústria ocorreu no final de 2019, né, em outubro, novembro de 2019, quando a Selic caiu num patamar muito baixo e, obviamente, os investidores acabaram migrando suas posições de renda fixa para outras classes de ativo. E agora a gente já começa a ver o movimento contrário, né? Então, a gente já vê os fundos de crédito dedicados a high grade voltando a captar a indústria como um todo, e, obviamente, que isso vai se traduzir num fechamento de prêmio de risco, né? Porque você vai ter mais demanda por ativos de crédito. A gente já está vendo esse movimento, desde que houve a pandemia e teve um reajuste muito forte de spreads. Esses spreads vêm se acomodando cada vez mais em patamares mais próximos ao que era a pré-pandemia, né? Só que quando a gente olha, assim, em termos históricos, né, se olhar um pouco mais para trás, alongar um pouco essa escala de tempo que você está olhando, os prêmios de risco eles ainda estão atrativos, tá, no nosso mercado de crédito high grade. Então, isso deixa a gente otimista com o cenário que a gente vê, pelo menos para o médio e longo prazo, aí, na parte de renda fixa dedicado a high grade, né? Por quê? Primeiro, você tem um spread que, historicamente, está em níveis atrativos, e quando a gente olha para o risco de crédito dos emissores, né, apesar do cenário aí desafiador do ponto de vista econômico e político, a gente tem que sempre lembrar que a gente atua no topo da pirâmide, né? Então, a gente faz só crédito high grade aqui na Arx, e a gente está falando, primeiro, das melhores empresas de cada setor, né? E, obviamente, são as empresas que, em momentos de crise, para elas acaba virando uma oportunidade de consolidação, né? Isso está sendo muito claro depois da pandemia do Covid, né? Você tem consolidação de vários setores ocorrendo aí, até setores cíclicos, como o varejo, por exemplo, que você pode esperar um impacto um pouco maior, acaba que os grandes varejistas, que são quem acessam o nosso mercado, eles acabam aproveitando para consolidar o mercado deles, né? Esse é o primeiro ponto. Se a gente olhar também em termos de alavancagem das companhias, de maneira geral, as companhias estão no momento de alavancagem baixa, tá? As exceções aqui são os setores de utilities, né? Então, você pegar o setor de saneamento, setor elétrico ou de rodovias, eles estão passando por um momento de maior alavancagem por estar iniciando novos projetos. Só que quando você olha especificamente esses setores, são setores que têm um fluxo de caixa muito estável, são muito regulamentados, né? Então, também não se preocupam, mesmo com uma alta da Selic, eles se encontrarem com um nível de endividamento um pouco mais alto, né? Outro ponto que a gente enxerga é a diversificação do passivo, né?
A gente viu muita empresa saindo de balanço de banco e vindo ao mercado. Então, elas estão diversificando as fontes de capital de terceiro que elas acessam, né? E, obviamente, isso reduz o risco também de liquidez para essas companhias, né? Um terceiro ponto que a gente coloca aqui é a qualidade do passivo, né? Se você pegar alguns anos atrás, era difícil você falar numa emissão de 7 anos, 10 anos. Hoje em dia, isso já são prazos que, para empresas com um excelente risco de crédito, é normal emitir a 7 anos, 10 anos. Se você pegar ainda as empresas que têm acesso a debêntures de infraestrutura, a gente pode estar falando em prazos de 15, 20 anos, né? Então, obviamente que mesmo em cenários mais turbulentos, isso faz com que a empresa tenha uma necessidade de rolagem de dívida menor e uma pressão de liquidez menor. Então, também torna elas mais saudáveis daqui para frente, né? E outro ponto também que a gente viu bastante ao longo da própria pandemia é o acesso de empresas ao mercado de capitais para tomar ações, né? Seja via IPO ou follow-on, ou seja, captar recurso próprio, né, de acionistas. E, obviamente, para quem está do lado do crédito, isso é muito positivo, né? Por duas razões. Primeiro, você tem empresas que estão começando a tocar projetos novos ou fazendo processo de M&A, e muitas vezes elas podem fazer isso com um mix de capital próprio com capital de terceiros, né? Então, obviamente, ela acaba fazendo esse processo sem se alavancar tanto quanto ela faria se ela fosse só mercado tomar dívida. E segundo, você tem até alguns casos de empresas que de fato foram ao mercado ou estão vindo ao mercado captar equity para pagar a dívida, né? Ou seja, empresas que ou foram muito afetadas durante a pandemia e estavam num momento delicado e basicamente estão indo ao mercado para salvar os credores, né? Isso aí chama bastante a nossa atenção, né? Para a gente, obviamente, isso é fantástico. Você tem uma dívida ali, você está com algum problema e a solução é ir buscar dinheiro dos acionistas, né? Mas chama atenção que às vezes a gente entende que parece que o capital próprio está mais barato do que o capital de terceiros, né? O que é um pouco, assim, não faz muito sentido do ponto de vista econômico, né? Mas, de novo, para quem está na ponta do credor, isso é muito positivo, as empresas terem esse acesso muito amplo ao mercado de equity, né? Então, assim, resumidamente, a gente está, de fato, otimista com o mercado, a gente acha que vai vir fluxo para renda fixa, os spreads tendem a continuar fechando. A grande dúvida é a velocidade do fechamento desses spreads, né? A gente espera que não seja um movimento exagerado, como foi em 2019, a gente espera que seja uma coisa um pouco mais coordenada, mas a gente ainda vê espaço para fechar, do ponto que a gente está hoje, ainda tem espaço para fechar e manter o mercado saudável do ponto de vista de risco e retorno. Interessante. Boas perspectivas, então, para o mercado de crédito, né, e para o credor. E aí, se você puder comentar, então, agora, né, na visão do sócio, então, de quem compra as ações, né, como é que está esse mercado de renda variável na visão de vocês? Quais são as perspectivas? Só que está no mudo. Desculpa. Acho que a gente já teve aí uma visão bem clara aí do mercado de crédito privado. A Elisa também já falou um pouco aí do que a gente está olhando de cenário, né, para a economia. E aí, quando a gente vem para a renda variável, é claro que assim, uma alta de juros, ela tem um primeiro componente que é negativo, né, claro, né, é que você aumenta o custo de oportunidade, você, né, aumenta a concorrência, né, como o Pierre falou, você tem um retorno maior, o investidor ele pode optar por ficar na renda fixa, no crédito privado, do que, né, ir para a renda variável. A renda variável, na verdade, a Bolsa no Brasil, ela vem de, né, alguns anos aí bem positivos, os últimos 12 meses foram muito fortes, né, assim, o volume de emissões que vieram para a Bolsa foi significativo, né, foi um volume bem alto e que mostra o apetite, né, dos investidores locais, que acho que a gente tem que lembrar aqui também, né, colocando em contexto, como o próprio Pierre falou, que assim, a gente está voltando, né, a normalização da política monetária, ela está voltando para um patamar de juros, mas que nem de perto lembra os 2 dígitos que a gente já viu no passado, né, e que realmente tinha um impacto relevante sobre a demanda de renda variável. Então, a gente acredita que
com, né, o aumento do interesse dos investidores, com né, a maior quantidade de canais para investir, fundos, etc., a gente vê os investidores mais olhando o longo prazo, né, e decidindo a alocação de longo prazo, como alocar o patrimônio em renda variável, renda fixa, etc. Então, a gente não acha que você vai ter nenhuma grande mudança, uma saída, né, de investidores de renda variável por causa do aumento da taxa de juros. Agora, é claro que isso, a alta dos juros, ela tem implicações diferentes para determinados setores, né? Então, dentro da Bolsa, você vai ter setores que vão sofrer mais, setores que vão sofrer menos, né? E aí, né, tentando aí pegar esse cenário que a gente estava falando aí no início, né, que a Elisa comentou, acho que é sempre bom lembrar, assim, o Brasil ele tem uma diversificação grande, né, dentro da economia, né, economia brasileira, e isso está representado de uma certa forma também na bolsa, né, na renda variável. Então, para começar, o momento, né, do mundo hoje, né, de juros baixos, juro real negativo lá fora, mesmo aqui a gente apertando a política monetária, a gente tem um momento muito favorável para commodities, né? Então, o Brasil ele tem, né, vários setores aí que são expostos, né, ao aumento de preço que a gente está observando no mundo e que se beneficiam, né, aumento de lucro, aumento de receita, margens operacionais, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu destacaria aqui, que a alta de juros tem um impacto pequeno, né, não muito relevante nesses setores, né, porque eles estão mais expostos realmente ao ciclo global e, claro, estão se beneficiando desse aumento de demanda e restrição de oferta que a gente tem observado aí, pelo menos ao longo desse ano, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Aí, quando a gente vem para o mercado doméstico, acho que é importante a gente, e é uma coisa que a gente já vem falando também desde o início da pandemia, acho que a gente está vivendo um momento, né, de adoção de políticas monetárias e fiscais que, né, a gente não tem um paralelo na história recente. Acho que a diversificação aqui também é algo que se deva buscar. A gente já buscava isso, a gente recomenda essa diversificação, e acho que com a alta da taxa de juros, mais ainda, a gente, né, acha que é uma estratégia que faz sentido, né? Então, o consumo no Brasil, né, aquele consumo mais cíclico, ele está tendo uma recuperação forte esse ano, né? A gente vem de uma base baixa, a gente tem alguns incentivos aí que, né, o auxílio financeiro tem ajudado a manter a renda, né, e o consumo em alta, mas a gente sabe que isso deve se acomodar ao longo dos próximos 12 meses, né? Esse cenário de aumento de juros, é claro que a gente tem que ser aqui bem seletivo. Não que não tenha oportunidades, porque tem. O Brasil tem empresas muito boas, né, na parte de consumo, varejo. O que a gente procura fazer é tentar, né, investir e ficar com aquelas que a gente acredita que tem as melhores perspectivas, né, melhor gestão, e isso acho que não muda com o aumento da taxa de juros. Como eu falei, assim, acho que o aumento da taxa de juros, ela não quebra, né, o ciclo de recuperação da economia, né? Ele traz um ajuste que eu diria até que é necessário, porque, por exemplo, se a gente for para setores mais dependentes da recuperação econômica, a inflação que a gente tem visto, ela acaba também, né, pressionando margem, né? E isso também acaba sendo negativo para as empresas que dependem, vamos dizer assim, de né, matérias-primas, commodities, que hoje estão com preço mais pressionado. Então, e dificilmente você vai conseguir repassar preço né, de uma forma consistente, o que significa que você pode ter mais pressão de margem. Então, na parte do consumo doméstico, cíclico, né, a gente olha essas variáveis são importantes, então, sim, tem mais pressão de custos por causa de inflação, tem, né, alguma pressão aí no bolso do consumidor, né, quer dizer, causando uma restrição, o aumento de preços de outras, né, energia elétrica, gasolina, etc., acaba tirando do bolso do consumidor, então isso afeta também a disponibilidade, né, de renda. Então, a gente tá bem seletivo, mas a gente também ainda vê essa recuperação da atividade econômica no Brasil como favorável para algumas empresas de consumo e de varejo. E aí, por fim, nessa questão da diversificação, os setores que, né, como o PR comentou, né, os setores regulados, eles têm um fluxo de caixa mais estável. E no momento que a taxa e com uma duration, né, que a gente chama mais curta, né? Então o fluxo de caixa está muito aqui no curto prazo.
quanto mais longe o fluxo de caixa, né, o aumento de juros é claro que ele tem um impacto maior no valor presente desse fluxo de caixa. Para as empresas com uma duration mais curta, a gente vê elas bem posicionadas. É claro que tem impacto no custo de oportunidade, né, mas acho que a questão aqui nos setores regulados é outra, né? A gente está vivendo um momento de crise hídrica, né? Então a gente também, de novo, tem que ser seletivo, porque a gente tem que estar acompanhando de perto, né, todo o desenrolar aí da crise com relação ao nível dos reservatórios, mas a gente acha que também ali, né, nos regulados, não só no setor elétrico, mas o setor elétrico, é claro, acho que é o maior aí da Bolsa, acho que a gente também vê algumas oportunidades para se posicionar nesse cenário de juros mais altos. Então, a gente vê, né, essa questão de uma carteira mais diversificada, né, e, de novo, né, um pouco defensiva aqui nos regulados, nas melhores empresas ali ligadas a consumo, e, claro, uma exposição razoável também lá para o crescimento global, onde a gente vê menos riscos hoje do que a gente está vendo aqui para o crescimento da economia brasileira. Então, essa carteira acho que fica muito bem, né, com esse aperto da política monetária, e a gente acha que consegue aí ter uma performance positiva. Com relação ao fluxo, acho que é uma questão de acomodação. Acho que a partir do momento que o fluxo, que a taxa de juros ela se estabiliza em relação ao commodity, a gente pode ver a volta do fluxo também mais forte para a Bolsa. Muito embora, de novo, né, a gente não está vendo esse efeito, acho que é só uma questão mesmo de tirar um pouco da euforia que a gente viu nos últimos aí 12 meses por causa da queda dos juros recente sobre a demanda, né, principalmente dos investidores de varejo sobre renda variável. Mas a gente acha que vai continuar aí no patamar bem saudável. Eu queria fazer um comentário, pegando um gancho do que o Pop falou. Eu acho que, dadas as mudanças estruturais no Brasil, como ele disse, né, que a gente está falando em alta de juros, mas nada perto das taxas que a gente já viu lá atrás, é que a gente precisa desmistificar alguns pontos, né? E o primeiro deles é que toda alta de juros é perniciosa. Acho que esse não é o caso, né? Eu acho que assim, a pior mazela que a gente pode ter do ponto de vista de desorganização econômica, né? E que com certeza afasta o investidor e prejudica as empresas, enfim, os agentes econômicos em geral, é um ambiente de inflação alta. Então, na minha visão, existem sim ciclos de alta de juros que são ciclos de alta de juros benéficos, né? Do sentido que eles contribuem para que a gente continue tendo um ambiente saudável de negócios, enfim, de consumo e de geração de renda. Então, eu acho que é muito importante fazer essa diferenciação, né? O pior dos mundos é um Banco Central leniente e uma percepção de uma inflação fora de controle. Então, a gente está experimentando essa subida saudável de juros, quando a gente olha médio prazo, sem dúvida nenhuma, isso é positivo para a economia como um todo, né, para os agentes econômicos em geral. Concordo, Elisa, 100%. O que você comentou é muito isso mesmo, né? Então, seria muito pior se a gente tivesse uma inflação alta, ou até olhar o outro lado também. A gente não tem inflação, não tem subida de juros, sim, sim. Né? Também é um problema. Então, sem dúvida, ali é dose do remédio e do veneno. E é importante desmistificar, né? Então, para frente, como é que isso impacta nas carteiras, impacta nos investimentos, né? Nas diferentes classes. Acho que a gente conseguiu deixar isso bem claro hoje. Foi ótimo, então agradeço bastante vocês aí pelos esclarecimentos e aproveitar aqui o finalzinho para considerações finais. Quer começar, Elisa? Eu acho que a minha grande consideração final eu já fiz, né? Como o tema do painel era tentar relacionar um pouco oportunidades de investimento com essas taxas de juros ascendentes, eu acho que o ponto é esse, né? A gente não está nem perto de ciclos de alta que a gente teve no passado. A estrutura da economia brasileira hoje é outra, a conjuntura mundial é outra, né? E, na minha visão, é muito importante que a gente tenha essa manutenção do ambiente macroeconômico saudável, né? E se a gente precisa de uma alta de juros para que isso se mantenha, ok, é melhor que seja assim. Eu acho que esse aqui é o ponto. Muito bom. Pierre, por favor. Acho que a mensagem que eu deixaria aqui é, enfim, independente do nível de taxa de juros, né? Primeiro,
todos os ativos já embutem em sua precificação esse nível de taxa de juros, né? Seja ações ou até renda fixa crédito, enfim, né? Então, isso já está precificado nos ativos. Então, se o juro sobe, o retorno esperado para a renda fixa vai aumentar, assim como o da renda variável também vai aumentar, né, para frente. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que a mensagem que eu sempre tento passar, e que eu tentei passar isso bastante também quando a gente estava num ciclo de baixa de juros, onde a gente era visto como um patinho feio no mercado, né, que mais importante do que ficar tentando adivinhar se é o momento de entrar em equity, ou renda fixa, ou multimercado, ou qualquer outro mercado, é o investidor sempre se atentar ao seu perfil de risco, né? Independente dos momentos de ciclo econômico, ele ser fiel ao seu perfil de investimento, né? E não se desviar dele, porque é aí que ele acaba incorrendo em perdas que ele pode não recuperar. Essa é a principal mensagem no ambiente que a gente está aí de elevação de juros e às vezes um pouco mais turbulento do que a gente espera. Sem dúvida. Precisa ter estômago. Pope, por favor, seus comentários finais. Bom, acho que é só para corroborar aí que a Elisa e o Pierre já falaram, né? Já falaram muito bem. Acho que a gente aqui, o que eu colocaria é que a gente tem participado desse processo de amadurecimento do mercado financeiro no Brasil, dessa estabilidade que a gente tem vivido. Isso é muito importante e isso acho que é o que permite com que os investidores tenham, né, esse horizonte mais de longo prazo, né? E aí realmente olhem para a renda variável como uma diversificação dentro, né, como o Pierre falou, adequada ao seu perfil de risco, né, dentro das suas metas, né, né, poupança, investimento, etc. Mas, assim, a renda variável é uma excelente alternativa e a alta dos juros, ela traz um ajuste que, no final, né, vai gerar oportunidades para frente. Então, a gente está nesse processo, acho que, como a Elisa falou, é um processo benigno, é uma subida, né, para controlar o nível de inflação. Então, acho que vamos ter oportunidades aí pela frente também em renda variável. Então, acho que essa é a mensagem que, nesses momentos, a gente sempre vai ter aí uma janela de oportunidade, a gente vai estar muito atento a isso e acho que todos os investidores devem estar olhando para isso também. Com certeza. Todo mundo de olho nas taxas de juros. Bom, perfeito, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui e acompanhem também os demais painéis da Expert. Obrigado.